Mas se para o espiritólogo não está na frente dele um marido e uma mulher. Porque essa é uma visão material daquela relação. O espírito não tem corpo. Se não tem corpo, não tem sexo. Se não tem sexo, não tem sexo opostos para se juntarem. Um pai e um filho, ou uma mãe e uma filha, na frente de um espiritólogo, perdem essa posição. Ele trata pelo ponto de vista espiritual, espíritos encarnados. Está certo isso? Essa é a primeira base. A espiritologia não é no ocidente, mas a espiritologia dá, pelo espiritualismo que há em baixa, o caráter espiritual da coisa. É muito mais do que não se entender, é não reconhecer. A espiritologia não reconhece o material, não reconhece a vida material, as relações materiais, os recheios materiais. Ela não reconhece, a não ser como doença. Porque se o primeiro caráter da espiritologia é o espiritualismo, o materialismo é a doença. O materialismo, viver a vida material pelo sentido material, é a doença do espírito. Dois espíritos casados são dois espíritos doentes que vivem o materialismo. Acho que eu nunca fui tão direto assim, né, doutor? Porque, se a filha diz assim, esse também diz, nós está na carne e tem que ter, o gordo que está cegando aí se diz assim, o que é da terra é da terra, o que é do chão é do chão. Não é isso. A espiritologia não reconhece e mais ainda trata o que é da terra como câncer do espírito. Mas como que a doença é a evolução do próprio espírito? A evolução do próprio espírito não está em se descajar, mas em compreender a relação espiritualmente. Se você compreende a relação materialmente, eu sou casado, existe uma série de normas que passam a vigorar. Se você trabalha a relação como uma relação espiritual, existe outra série de normas que vão vigorar. Essa semana eu fiz uma coisa que me agradou muito a Patrícia. Ela ficou triste, chorou e tal. Eu tinha que culpar. Então, essa que eu ofendi, eu tinha que culpar é pela visão material. Sim, uma vez, o sentir-se culpar é material. Eu não vou falar da tristeza dela, que isso é com ela, né? Você. Aí eu trataria ela, não você. Estou tratando você. O que eu tenho que tratar você? A sua culpa. A sua culpa é material. Porque não existe culpa no espiritual. Se nós colocar em prática tudo isso, não existe. Isso. Então eu tenho que tratar a sua culpa. Para tratar a sua culpa, eu tenho que destruir o materialismo com o qual você viveu lá. Achar que fez, achar que podia fazer diferente, achar que para agradá-la tinha que ser outra coisa. Então a espiritologia, ela trata disso. Ela vive você espiritualmente e não materialmente. Então ela não vai querer baixar a mão na sua cabeça, mas vai mostrar que sentir-se culpado é uma doença espiritual.
vai mostrar para você que você é um doente espiritual que acha que você pode levar o mal ao outro. Quando ninguém pode fazer isso. Porque senão estaria tirando a causa primária de Deus. Então, na frente do psicólogo, ou você se autoanalisando espirituosicamente falando, você teria que trabalhar a sua doença. E a sua doença não é nem a culpa, são os motivos pelos quais você se sentiu culpado, que são materiais. Então, é isso que a espirituologia trabalha no seu caráter espiritualista. Ela vê a coisa espiritualmente falando e não se preocupa com o materialismo. Pelo contrário, ela se preocupa com o materialismo como doença, não para resolver o problema. Olha, de agosto de 1999, nós estabelecemos as bases desse trabalho, e na época ninguém entendeu, mas agora dá para entender. Está escrito lá aqui: nós não estamos aqui para resolver os problemas materiais de ninguém. Que isso? Não dá para, por exemplo, você chega na frente do espiritólogo com uma doença. O espiritólogo não vai se preocupar em curar da doença, mas da materialidade que você vive, que não é a doença, mas é o sentir-se doente. Por quê? Porque espiritualmente não existe doença. Agora deu para entender. A questão da perna. Eu não vou me preocupar em colocar uma perna. Eu vou me preocupar em fazê-lo viver, porque o desejo de ter uma perna é uma doença. A doença não é não ter a perna. Eles fazem trabalho de cometia. Numa das cometias apareceu um espírito sem perna. E eles fizeram o trabalho de colocar a perna de novo. E eu sempre disse para ele, isso é paliativo. Porque ele pega a perna ali na frente. Então a doença não é não ter a perna. A doença é você desejar ter uma perna. Porque isso é material. Porque você quer o corpo intacto. É paliativo, mas é importante. Nunca disse que não era, sempre disse ao contrário. É bem, o trabalho lá está sendo bem feito. Mas vai melhorar mais. Então, de que há uma perna não é importante. O importante é isso. Agora, que há uma perna é o instrumento. Agora, que há uma perna e ao mesmo tempo atacar o desejo é muito mais importante. Ficou claro agora? E quando essa perna foi perdida em existências anteriores, e ele sente hoje a dor dela, ainda a ausência dela. Espiritualmente falando, ele não sente dor. Ele não sente ausência. Nós vamos chegar nisso detalhe. E por que essa dor que ele... Na verdade, tudo decorre de 3 coisas. Cadê a moça? Quais são as 3 coisas que tudo decorre? O céu, o topo e os galhos. O egoísmo, a raiz, na verdade, é que te dá a raiz, que são o céu, que é o egoísmo. A raiz, que é o quê? O apego. O apego. O topo, que é o quê? Ação. Isso. E os galhos? Desejos positivos. É por isso que ele sofre. Porque ele é egoísta, quer ter uma perna, deseja ter uma perna. Por isso ele sofre. Ele não sofre por não ter, sofre porque quer ter. Veja, eu vou lhe dizer uma coisa. Essa ausência seja de outras existências. Mesmo? Não só existe uma existência. A espirituologia não reconhece existências. Porque ela trabalha espiritual. E a existência espiritual é uma só. Vivida com situações encarnadas e desencarnadas.
mas uma só existência. Ficou claro? Então, esse é o trabalho. Quando você chega com um problema material, a primeira coisa que a espiritologia vai se fundamentar é no espiritualismo. E no espiritualismo, a perna não existe. E por se a perna não existe, a ausência da perna não pode causar dor. Se a ausência da perna não causa dor, o que causa dor? O desejo de ter a perna. Esse é o câncer espiritual. Porque ele tem um amigo que está doente. Mas ele sente que dói a perna. Dói a perna, já fez por 3 anos e não tem nada na perna. Daí abriu a vibração, na outra vida ele não tinha a perna. Sim, mas o que dói não é físico. Porque como a espiritologia não trabalha com material, não trabalha com físico. O que dói é a dor moral. E a dor moral é fundamentada nesses três: o apego na paixão e no desejo, que é sustentado pelo egoísmo. Aí é preciso analisar espirituologicamente. Não vai chegar lá. Ficou claro isso? Mas aqui, no caso, você falou aí, que causa dor é o desejo de ter a perna. E no outro caso, por exemplo, a gente está com dor de cabeça. Como é que funciona a coisa? Eu não é vontade de tirar o olho, vou tirar a cabeça. Talvez uma preocupação. Não pode Então eu ser vou tirar a cabeça, que é muito comum, uma dor no rim. uma dor no rim que você tenha, que pode ser causada por esse sentimento. Dor no rim. Veja, o que eu acabei de dizer, a espiritologia não vai trabalhar a dor no rim. É. Ela vai buscar o espiritual que está causando a dor no rim. É difícil. Não é fácil. Por exemplo, eu saí daqui ontem, cheguei no meu trabalho, E lá foi vendo as coisas que estavam acontecendo, foi ficando nervosa. Não, mas normalmente me dá dor de cabeça, enjoo, são os sintomas característicos. Dor no rim, nunca tinha me dado. Mas deixa eu introduzir aqui. Então, assim, eu sei que todos são instrumentos, inclusive desencarnado. Mesmo que ele não saiba, é um instrumento de Deus. Então, por exemplo, a pessoa está com dor no rim. Foi no meio do jornal. Quando já abre a frequência da cometria, aparece um aparelhinho plasmado no rim. Aí, de não comando, aparece o estudo de colocou. Eu coloquei mesmo porque ele maltratou e eu coloquei. Ele não sabe que foi Deus que permitiu, mas ele foi com o aparelhinho. Aí, se ele o espírito, ele vai embora. Aí, não comando, desmaterializa aquele aparelhinho e passa a dor. Isso, aí volta um mês depois, porque a causa de ter aquele aparelhinho lá não foi desmontado. Que é o interior da pessoa. Quer dizer, é um meditivo para a pessoa, mas tem que ser alertada. Não, precisa ser trabalhada. Porque, na verdade, foi o pensamento dela, as emoções dela, que permitiu que o outro viesse, colocar o aparelhinho. Foi a doença espiritual dela, que é o que nós vamos falar de tarde. O egoísmo ligado ao apego, à paixão e ao desejo que zerou aquilo. E o espírito foi um instrumento. E o aparelhinho também foi um instrumento. Ficou claro isso? Esse é o trabalho. Como eu disse, a espiritologia não vai se preocupar com a dor no rim. Ela vai se preocupar com o que causa aquela dor. E o que causa aquela dor está sempre pegado nessas 4 coisas. Não tem jeito. O egoísmo, que é nato de todo ser humano, o apego a determinada coisa, pode ser coisa material ou coisa espiritual, se coisa material objeto e coisa espiritual é de sentimento ou moral, né? Saber mais. Quiser ela uma paixão, uma determinada paixão, que vai gerar um determinado desejo, positivo e negativo.
vocês, é o que ela faz com psicóloga. Só para pegar. Se ela lá com uma dor na barriga, ela vai primeiro tocar a cabeça, para depois fechar na barriga. Assim, poderia, vamos dizer, no caso da pessoa que aparece no trabalho que prometer. A gente localizou o aparelhinho. Desceu e te colocou. Tirou o aparelho. Aí vai na pessoa e. Aí vamos trazer essa pessoa para o espiritolo. Olha, é a história que eu venho dizendo. Vocês fazem desobsessão acusando o obsessor. Mas se o obsessor está ali, tem motivo. Se não adianta nada você tirar o obsessor aqui que volta. Então, se todos precisam passar pelo espiritol. Por isso nós estamos montando lá uma rede de espiritol. E por isso a doutora vai abrir um consultório agora. Lá no centro. Não consultório pago. Lá no centro. Ele resolver seus problemas com ele. Só que a solução não vai ser material. Vai ser uma resolução espiritual. E a respeito do livramento da pessoa, porque se ela não quiser mudar. O problema é dela. Eu não vou sofrer, não vou ficar com culpa, não vou chorar, não vou ficar. Precisaria analisar e conhecer as paixões, conhecer os apegos, conhecer os desejos. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.